Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. E aconteceu, pouco depois de ir à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegaram perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levava pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e a todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Mais uma vez aqui estamos na tua presença. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui chegaram, aqueles que também nos assistem através da internet. Abençoa esse pai de família, esse jovem, essa senhora, esse obreiro, meu Deus, e traga nessa noite, nesse dia, no coração dessa pessoa aquilo que ela precisa, meu Deus, para se fortalecer, para se regenerar, para se transformar a cada dia e crer, Pai, que ainda há uma esperança, e a nossa esperança, Senhor, é o Senhor Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, e toma direção mais uma vez, em nome de Jesus. Podeis tomar os vossos lugares. Queremos nessa noite, segundo a palavra do Senhor aqui, falar de uma história, dessa narrativa que a Bíblia nos traz, quando ela fala acerca de um acontecimento triste, de um acontecimento de muita dor, mas também de um acontecimento que levou para que o extraordinário acontecesse. E foi o que aconteceu na vida dessa família, dessa viúva. E a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que havia dois grupos de pessoas: o grupo da alegria e o grupo da tristeza, da dor, do sofrimento. Mas o que eu quero que entendam nessa noite, que estamos passando por momentos difíceis, estamos enfrentando a maior pandemia de todos os tempos. E para isso nós temos visto o desespero, as pessoas desesperadas por muitas situações e mortes que estão acontecendo. Hoje, por exemplo, segundo a estatística, bateu-se o recorde, quase 4.200 mortes. Isso por quê? Por causa das aglomerações, muitas pessoas movimentando. E essa segunda onda ela veio mais forte. E assim o vírus tem facilidade de se propagar com mais pressa. Mas em meio a todo esse caos, todo o desespero, o Senhor nos traz esperança. Por quê? Porque nós sabemos que a igreja, ela é o hospital da alma. A igreja trata a alma do ser humano. Ela traz expectativa, esperança, tranquilidade àqueles que estão desesperados. Por isso, nessa noite eu te digo, você que está aqui, você que vai me assistir, está assistindo agora, eu quero te dizer, tenha esperança no Senhor, porque aonde Jesus Cristo chega, o milagre acontece, algo sobrenatural vai acontecer. Era o que estava acontecendo nesse episódio. Nós vemos que no capítulo 7, de 11 ao 17, nós vemos a passagem falando sobre uma mãe que era viúva e agora estava indo sepultar o seu único filho que tinha. E isso é muito triste. A cidade de Naim, se a gente for olhar, é um vilarejo, uma currutelazinha daquela época. Ela estava próxima de um monte chamado Monte Tabor, e ela distanciava de Cafarnaum um dia de caminhada. Então veja que não estava perto da onde Jesus residia, onde Jesus ficava.
Porque Jesus, segundo as histórias, ele tinha uma moradia em Cafarnaum, mas Jesus ficava pouco na sua casa, porque nós vemos até na história de Jairo, que quando Jairo quer que ele vá até a sua casa para oferecer a cura e o milagre, a sua filha, Jesus não estava, mas ele chega, e quando ele chega, ele o recebe. Jesus, ele sempre procurou fazer a obra nos becos, nas vielas, nas cidades circunvizinhas de Jerusalém, e assim foi o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vivemos um tempo onde a igreja se encontra aprisionada, a igreja se encontra fechada entre quatro paredes, e o evangelismo, que propaga lá fora, infelizmente, está sendo muito pouco, mas que o Senhor Jesus possa despertar no nosso coração, para que nós possamos sair, e na oportunidade que estivermos lá fora, nós possamos levar uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de conforto, porque nós estamos vivendo dias de caos na face da terra, mas Jesus está no controle, e Ele é a esperança da igreja, Ele é a esperança do necessitado, Ele é a esperança de todos aqueles que aguardam do Senhor uma palavra. Meus queridos e amados irmãos, então esta era a aldeia. Era uma aldeia, e o nome Naim no hebraico significa um lugar de consolação. Olha aí. Então Naim no hebraico significa lugar de consolação. Ou seja, lugar tranquilo, lugar calmo, um lugar pacato, uma cidadezinha do interior, aquele lugar aconchegante, que a pessoa chega e não tem violência, todo mundo conhece todo mundo, as portas podem ficar abertas, não tem assalto, não tem roubo. Essa era a cidade, a aldeia chamada Naim, um lugar tranquilo, então conhecida como cidade da consolação. Eu venho nessa noite dizer para você que Jesus Cristo, Ele se preocupa com umas pequenas coisas. Jesus, Ele deixou Jerusalém, Ele deixou Cafarnaum para estar em Naim, com aquelas pessoas tão simples, aonde havia uma harmonia entre os moradores daquele lugar. É tanto, irmão, que o lugar é tão pacato e pequeno, que a gente vê que quando Jesus chega, há uma grande multidão acompanhando da cidade. Ou seja, era como nos tempos antigos, quando alguém falece, aí reúne aquele povo, faz o cortejo, faz o funeral, o cortejo para o sepultamento, e assim aconteceu naquele dia. Agora vamos entrar na palavra do Senhor, na introdução, que diz o seguinte: o texto lido, conta a história de muitos milagres que Jesus operou. Nós sabemos que Jesus operou diversidade de milagres. Jesus, por onde ele passava, um milagre acontecia. Vários tipos de milagre. E aqui no texto relata mais um milagre extraordinário. Maravilhas o Senhor fez naquele dia na cidade de Naim. O texto começa narrando o encontro de duas multidões. Uma multidão de lados opostos, a multidão que vinha de momento triste e outra que vinha de momentos alegres, porque havia duas multidões, uma que estava indo para um cortejo, para um funeral, para sepultar, e ali muitos chorando, muitos se lamentando, mas também vinha lá outra multidão, ou seja, a caravana da vida, aonde muitos estavam entusiasmados, muitos estavam alegres, perplexos. Por quê? Porque tinha visto maravilhas que Jesus fazia. É tanto que a palavra no início vai dizer que Jesus vinha com muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão acompanhava Jesus Cristo. Sabe o que Jesus está nos falando neste lugar, nessa noite? Não sei que tipo de multidão você está vivendo agora, eu não sei que tipo de multidão você está nela, mas existe a multidão do desespero, a multidão da tristeza, da angústia, mas também existe a multidão da alegria, a multidão da esperança, das grandes expectativas. E se essa multidão está aqui, eu quero te convidar a entrar na caravana da alegria. Amém?
Aleluia. O som hoje está uma benção aqui. Então, vamos seguindo. Então havia duas multidões, uma triste chorando, outra alegre pelos milagres e as maravilhas que Jesus estava fazendo. Vamos lá. Ainda hoje, esta cena continua acontecendo. Estamos sempre diante de duas multidões, como nós falamos aqui. Uma frustrada, triste, abatida, e outra feliz. A igreja do Senhor, a Bíblia diz que esse povo, quando tem Jesus, quando eu digo o povo que tem Jesus, não é simplesmente ser um crente, porque crente até o diabo é, mas quando se é um crente transformado, convertido, a Bíblia diz que esse povo é o povo mais feliz da terra. A nossa felicidade não está naquilo que nós possuímos, a nossa felicidade não está naquilo que nós somos, a nossa felicidade está porque nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu quero nessa noite, juntamente com a igreja aqui, falar sobre essa história. E esse é um momento difícil que as pessoas que estão nos assistindo agora, você que está aqui, está enfrentando. Mas eu quero te dizer, tenha esperança. Por que a esperança? Porque a esperança nos condiciona a vencer. Quando a gente tem esperança, a gente acredita com muita fé que o milagre está acontecendo, que Deus não faz nada sem antes ter avisado os teus escolhidos, os seus filhos, e para tudo o Senhor tem um propósito. É algo doloroso, é triste o que estamos vivendo, mas em tudo Deus tem um propósito. Sabe por quê? Mesmo em meio à pandemia, há muitas pessoas de coração endurecido ainda, há muitas pessoas que perderam o temor de Deus, há muitas pessoas que se afastaram de Deus, e muitas das vezes, como Naim, cidade pacata, cidade de tranquilidade, tem que acontecer algo, para que aconteça um alvoroço, para que movimente aqueles que estão nos seus confortos, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Então a Bíblia vai dizer, que isso então aconteceu, que isso aconteceu naquela cidade, chamada Naim. Aquelas pessoas estavam em desespero, a cidade já não era naquele dia conhecido como a cidade da calmaria, mas estava um total desespero, principalmente da mãe daquele rapaz, porque quando alguém se tinha um filho, e quando era um filho varão, era uma questão de honra. A mulher, quando ela gerava filho, e quando gerava um filho homem, era questão de honra. E ainda mais no caso dessa mulher, que havia perdido o seu marido. O seu marido estava morto, e ela agora só tem aquele filho, mas a Bíblia vai dizer que agora o seu filho também vai morrer. O desespero daquela mulher foi muito grande. Aquela mulher viveu um terror naquele dia. Foi a pior das notícias que ela pôde receber, foi quando o seu filho faleceu. Mas a Bíblia vai nos contar que nós temos um Deus, e que esse Deus se preocupa sem acepção de todos. Jesus se preocupa com todos. Jesus não só se preocupa com esta igreja, Jesus se preocupa com as pessoas na face da terra. Jesus está se preocupando com as pessoas que estão angustiadas, abatidas, desesperadas, sem ter o que comer, sem ter o que beber. Mas a Bíblia vai dizer, no versículo 13, olha bem, ela recebe o milagre, não porque ela clamou, não, porque a Bíblia ensina que Jesus operava milagre por vários motivos. Jesus operou milagre na vida da viúva de Naim, não foi porque ela clamou, não.
Não. Olha bem que Jesus faz milagre de diversas maneiras. Se olharmos a Bíblia, nós vamos ver que Jesus operou muitos milagres pela fé das pessoas. Se nós olharmos no livro de Mateus, capítulo 9, 22, nós vamos ver uma mulher que enfrentou uma multidão para tocar na orla da veste de Jesus. Ou seja, aquela mulher, ela foi curada por causa da fé dela. O que Jesus olha quando a mulher enfrenta a multidão, uma hemorragia, 12 anos sofrendo, ela vê a multidão, vê Jesus, ela entra na multidão e ela toca na orla do vestido de Jesus, e Jesus vai dizer, eu senti que de mim saiu virtude, e quando Jesus olha para ela, Jesus vai dizer o quê? Vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Se nós olharmos em Marcos 10, 52, a Bíblia também vai falar, querido, de um moço que também provocou um milagre. E o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu, cego, mendigando à beira do caminho. E quando Jesus está passando, ele vai gritar e dizer, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E Jesus também vai curar aquele jovem dizendo, veja, a tua fé te salvou. Só que na mulher de Naim foi diferente, ela não gritou, ela não clamou, ela não pediu. E Jesus ainda nos mostra, a palavra nos mostra outro milagre, João 9, 3. E esse milagre, por que ele foi operado? Porque as pessoas foram ousadas e tomaram posse, e Jesus disse, a tua fé te curou. Esse aqui de João, capítulo 9, versículo 3, alguém vai olhar e dizer assim, quem pecou? Ele ou o pai dele? Ou os pais? Jesus vai olhar e dizer no versículo 3 do capítulo 9, nem ele e nem seus pais pecaram, mas era para que a glória de Deus fosse manifesta. Sabe o que é isso? Variedade de formas que Jesus opera. Um é por causa da fé, o outro não é porque cometeu pecado, mas é porque Deus permitiu a situação para que o nome do Senhor fosse glorificado. Queridos e amados irmãos, é o que Jesus faz. Eu estou dizendo que essa pandemia, ela tem um objetivo da parte de Deus, porque através dela, Jesus está quebrando o egoísmo de muita gente. Jesus está permitindo que pessoas comecem a refletir que o dinheiro dele não vale nada, e que tudo que ele tem não é nada diante do que estamos vivendo, porque não tem maior e nem menor, todos se tornaram iguais. Essa é a grande verdade. E nós precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação e do mundo. Não está fácil, são grandes os desesperos. 300, 400 pessoas à espera de um leito, de uma UTI, e não tem vaga. E segundo os especialistas, os cientistas, esse ano, esse mês de abril, vai ser o pior mês. Segundo os cálculos que estão fazendo, e segundo a movimentação que as pessoas estão vivendo, poderão atingir 5.000 mortes por dia. Triste realidade. Mas Deus está no controle. Esse é o diagnóstico do homem. Mas a última palavra vem de Deus. E eu sempre estou dizendo, só vai partir na pandemia só quem Deus permitir, porque Ele é que dá a vida, e só Ele tem direito de tirar a vida. Então essa mulher está sofrendo demais. E o que aconteceu? O que levou essa mulher a receber o seu milagre? Olha para o seu irmão e diga assim, o que fez ela receber o milagre foi a compaixão. Foi a compaixão de Jesus. Ela não clamou, ela não precisou pedir.
Olha o versículo 13: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Jesus cura quando Ele tem compaixão. Tem muitas pessoas que estão aqui, se contarem e disserem, talvez a sua fé não teve como ser ativada, mas Jesus te curou. Talvez as suas forças não eram necessárias para você provocar o milagre, não tinha força, mas Jesus sentiu compaixão de você. Foi o que aconteceu com a viúva de Naim. Ela é curada por causa da compaixão. A Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. E o que é compaixão? É sentir a mesma dor que a pessoa está sentindo. É se colocar no lugar da pessoa e sentir a mesma dor que esta está sentindo. Isso é compaixão. E o nosso Deus é compassivo. Às vezes alguém olha e diz, mas Deus está vingando, será que é a vingança? Será que é a ira? Não! Porque Deus é compassivo, é misericordioso. Eu e você estamos aqui nessa noite, apóstolo Paulo, pastor Caio, não são essas máscaras que estão nos mantendo de pé, não é o álcool em gel, as prevenções que são feitas, não. São as misericórdias do Senhor que não nos deixa ser consumido. É Deus, é Jesus a caminho de Naim. E Jesus visita. Eu creio que nessa noite Jesus está visitando a sua casa, amigo. Jesus está visitando a tua família na UTI, meu amigo. Jesus ainda restaura a vida. Jesus ainda ressuscita morto. Jesus ainda opera milagre. Só basta crer. Só basta confiar. E então vai dizer a palavra de Deus que Jesus sente íntima compaixão. Se nós perguntássemos aqui para as pessoas que estão aqui, se você já recebeu algum milagre sem ter nem pedido, de repente você, aquilo aconteceu, eu nem pedi. Seriam muitas pessoas que iriam dizer, eu nem esperava e o milagre chegou. Sabe o que é isso? Ele é um Deus que tem compaixão do seu povo. Então a primeira coisa que Jesus vai fazer, e nós vimos aqui, que Ele opera milagre pela compaixão também. Jesus está compadecendo da dor, da tristeza e da angústia do coração quebrantado e contrito. Segundo ponto, deixa Jesus agora vai tocar no caixão. Jesus vai tocar no esquife, diz o versículo 14, que Jesus vendo aquela multidão, a multidão da tristeza, a multidão e a caravana da alegria vai se aproximar. Quando encontra o choro com a alegria, quando encontra a morte com a vida, Jesus automaticamente, vendo aquele alvoroço, ele coloca a mão no esquife, ou seja, na maca. Jesus vai colocar a mão e a multidão que estava levando vai parar. Jesus agora tocou e a multidão parou. Aquela mulher poderia ter resistido a Jesus, mas aquela mulher não fez nada. Ela poderia ter dito, olha moço, deixa seguir o funeral, deixa seguir o cortejo, não atrapalha o sepultamento do meu filho. Não, mas ela ficou quieta. E a Bíblia vai dizer que naquele momento o povo para, e Jesus tocou. O que eu quero, a irmã lá entendeu, Jesus está tocando. E quando Jesus toca, a pessoa para e escuta o que Ele quer dizer. Jesus quer tocar nessa noite.
Jesus vai tocar no teu caixão. O que é que representa o caixão da tua vida? O que é que está representando o caixão da tua vida? É espiritual, é conjugal, é familiar? Aonde é a causa que Jesus precisa tocar? Porque Jesus está tocando. A caravana da vida chega e a caravana da morte vai parar e Jesus vai tocar. Eita glória! E aonde Jesus toca, algo vai acontecer. Aonde Jesus toca, algo vai acontecer. Ele está tocando aqui nessa noite. Ele está tocando aqui nessa noite. Jesus, o filho de Davi, está presente aqui na Assembleia de Deus Ebenezer. E Ele está tocando nos corações. Corações endurecidos, corações machucados, corações que precisam do toque de Jesus. E Jesus está tocando. Jesus toca, o cortejo para, e a mulher poderia interferir, ela fica quieta. Mas Jesus vai parar aquele cortejo funeral. Nessa noite talvez você precise deixar Jesus tocar nos seus sonhos. Sonhos que foram sepultados. Sonhos que não existem mais. Sonho que por causa dos fracassos, pelos embates da vida, morreram. Não há mais esperança. Mas Jesus é a esperança. Jesus é a alegria de quem está triste. Jesus é o sorriso no rosto daquele que chora. Jesus é o pão da vida. Aleluia. Ele vai dizer que se alguém tem sede, beba dele. E ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Jesus é o alimento. Esta palavra que lhe oferecemos hoje é o pão da vida, é Jesus. E quem é tocado por Jesus é transformado. E quem come do pão tem visão esclarecida. Mas por que o Senhor está falando que quem come do pão tem visão esclarecida? Lembra quando os discípulos no caminho de Emaús, Jesus entra entre eles e vai caminhando. E eles vão falando acerca do acontecimento da crucificação, que mataram o mestre, que mataram o Filho de Deus. E as pessoas estão ali junto com ele, os discípulos vão conversando, dizendo, e eles não perceberam que era Jesus. Mas a Bíblia diz que quando partiram o pão e eles comeram o pão, eles perceberam que era Jesus. Quem come o pão tem visão esclarecida, tem visão aberta e consegue ver o sobrenatural e o agir de Deus. E aonde Jesus toca, a cura, a libertação, a transformação. E Jesus nessa noite está tocando na sua vida, na sua intimidade. Jesus está tocando aonde a medicina não pode tocar. Jesus está entrando aonde o raio-x não consegue detectar, não consegue ver. Jesus está entrando lá, e lá mesmo Jesus está fazendo um mover. Jesus está fazendo um reboliço santo, está movimentando as águas, e no final vai ter glória e aleluia, porque o nome dele vai ser glorificado. Tem maus que vai acontecer para que o bem prevaleça. Mas em nome de Jesus não desista. Em nome de Jesus tenha fé, tenha esperança. Acredite, porque Ele vem resgatar a igreja. Jesus está às portas. Tenha fé. Tenha fé em Deus. Creia no que o Senhor fez e ainda faz e vai fazer. Então, queridos e amados irmãos, vamos aqui. Que área da nossa vida Jesus precisa tocar? Em qual área da nossa vida Jesus precisa tocar?
Porque existem pessoas que morreram, estão mortas nos seus delitos de pecados, estão achando que está tudo bem. Necessário acontecer um reboliço, um movimento. Muitas das vezes são percas que vai trazer restauração. Muitas das vezes são situações complicadíssimas que acontecem para que o nome dele seja exaltado e glorificado, porque precisou morrer aquele rapaz, para que aquele povo vissem a glória de Jesus e fossem marcados pelo poder de Deus. Então é desse jeito que Jesus faz. Jesus se preocupa com a necessidade que as pessoas têm. Jesus atende a necessidade das pessoas melhor do que nós. Porque ainda que nós possamos fazer trabalhos sociais, o mundo e o governo possam fazer trabalhos sociais, jamais irão reparar a maior necessidade que a humanidade tem, que é a falta de Deus. É a igreja que contribui para que cresça, para que propague a multiplicação do Evangelho e da palavra de Deus em vidas que se convertem ao reino de Deus. Terceiro ponto diz: Jesus quer restituir os teus sonhos. Está no versículo 15 ainda, a palavra, e a Bíblia vai dizer que naquele momento, Jesus se encontra, toca, a multidão para, Jesus sente íntima compaixão, sente a dor daquela mulher, e a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai dizer para aquele rapaz: levanta-te, seja curado. E a Bíblia diz que aquele rapaz foi restaurado, levantou, sentou e falou. Agora eu fico imaginando, vamos conjecturar aqui, a expectativa daquela mãe, aquele rapaz que de repente levanta de um sono profundo e não entende aonde é que está, em cima de uma marca, envoltos em lençóis, e de repente ele senta e olha aquela multidão, alguns chorando, mas agora não é mais de tristeza, de emoção, de alegria, em ver o mover que Deus está fazendo, e naquele momento ele começa a dizer: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E naquele momento a Bíblia diz que Jesus pega aquele moço e devolve a sua mãe. Jesus vai restaurar os sonhos que você perdeu. Jesus vai trazer de volta a alegria que Satanás roubou de você. O diabo que tentou matar, roubar e destruir, Jesus vai restaurar sonho. Este é o papel fundamental de Jesus. Ele devolve sonho. O que ele vai devolver para aquele jovem? A vida. Vai devolver o filho para a mãe e dizer: volte a sorrir, porque a graça, a vida venceu a morte, a vida venceu a tristeza, a vida venceu a depressão, e a vida vai sempre prevalecer. Porque a Bíblia é clara: conhecei-vos a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sempre prevalece. Eu sempre digo isso. A verdade é como uma boia. Você pode levar ela até as profundezas, ocultar ela, mas quando soltar ela, ela vem à tona. A verdade sempre prevalece. Por isso, ande com a verdade, viva com a verdade, fale a verdade, doa em quem doer, seja sincero, seja honesto. Se precisar de ajuda, peça ajuda. Se está caído, diga: eu caí e preciso levantar. Mas não se esconda atrás da capa do pecado, porque Jesus não se engana com ninguém. Ninguém mais quer pregar sermão como este, que confronta o íntimo das pessoas, que traz no coração das pessoas um despertamento para sair da morte e vir para a vida. É melhor pregar uma palavra de autoajuda,
É melhor pregar uma palavra que vai massagear o ego da pessoa. Dizer, olha, Deus está abrindo uma porta para você. Deus está curando você. Deus está fazendo proezas, maravilha. Mas aonde é que está o cajado? Aonde é que está a correção? Porque todo pai corrige o filho que ama. Mas você sabia que a Bíblia vai dizer que chegariam tempos que as pessoas sentiriam comichões nos ouvidos quando ouvisse a palavra de Deus, não ia suportar ouvir a verdade, porque a verdade ela confronta sim, e a espada de Jeová ela é de dois gumes, ela corta para lá e para cá, aleluia, ela fala aí, fala aqui também. Ela molda os que estão na direita, os que estão à esquerda, os que estão à frente e os que estão atrás ou no meio. Ela corta geral. A palavra de Jeová corta, mas não sangra. Ela corta, mas não sangra. E aonde ela passa, o milagre vai acontecer. O bálsamo vai ser passado. Jesus então vai devolver o sonho àquela mãe. Então Jesus, nessa noite, quer tocar na sua vida, seja na área familiar, financeira, espiritual, conjugal, física, Jesus, ou na emocional, sentimental, Jesus quer tocar. Jesus nessa noite está tocando, Jesus nessa noite está agindo no nosso meio mais uma vez. E eu quero dizer para os irmãos, já estamos encerrando essa palavra. Olha bem, Jesus vai restituir. Jesus quer restituir os seus sonhos, sua paz. Porque a pior coisa que tem é alguém deixar de sonhar. Porque a pessoa, depois que ele deixa de sonhar, ele não consegue mais viver. Porque são os sonhos que estão dentro de nós, é que nos faz dia após dia lutar por dias melhores. Se o sonho que Deus colocou, que você apresentou diante de Deus, Ele colocou no teu coração, está aí, ainda que esteja pequeno, meio fraco, quase se apagando, ele pode ressurgir nessa noite. Jesus pode fazer desse pequeno sonho uma explosão de milagre, uma explosão de bênção, uma explosão de maravilha, e esse milagre acontecendo na sua vida, esses sonhos que você tem diante do Senhor, não trará benefício só para você, mas para muitos que vai lhe aproximar de ti. É isso que Jesus faz. O milagre foi na vida da viúva de Naim, diretamente na vida do filho dela, sim, mas alcançou toda aquela multidão. Toda a multidão se maravilha, e eles agora sentem a paz, porque os sonhos tinham ido embora, os sonhos daquela mãe tinham ido embora, agora Jesus vai trazer o sonho de volta, agora Jesus vai trazer a paz no coração daquela família, e Jesus agora vai trazer de volta a alegria que o diabo tinha roubado. Esta é a função do inimigo. João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas vai concluir o versículo, porque Jesus sempre vai triunfar, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Versículo 16 do capítulo 7 vai dizer: grande temor tomou conta da multidão. Grande temor tomou conta da multidão, que louvavam a Deus dizendo, olha o que eles vão dizer agora: um profeta poderoso se levantou entre nós. Hoje Deus visitou o seu povo, aleluia. Um grande profeta está entre nós. Por quê? Porque na antiguidade, no tempo dos profetas, pessoas foram ressuscitadas. Então o povo do Oriente Médio, o povo conhecedor
da palavra e das leis de Deus. Eles sabiam que ali estava um grande profeta e estava se manifestando sobre aquele povo, visitando aquele povo. Sabe qual é o grande mal das pessoas? Sabe qual é o grande mal das pessoas que convivem no século 21 hoje? É porque muitos reconhecem Jesus como profeta. Outros reconhecem Jesus como naquele tempo, como Elias. Outros reconhecem Jesus como um grande mestre. Lembra daquele jovem rico? Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Quando vão interrogar Jesus, quem pecou, mestre? Esse ou seus pais? Jesus não é apenas mestre, Jesus é Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Não importa a situação que você esteja vivendo, ainda há esperança. Jesus quer te visitar nessa noite. Jesus está visitando nessa noite. Fica sobre os teus pés. Você que está na sua casa, fica sobre os seus pés agora. Eu não sei qual tem sido o sentimento que tem tomado conta do teu coração. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo agora, mas uma coisa eu sei: Jesus que visita a Assembleia de Deus Ebenezer em Planaltina de Goiás é o mesmo que visita a tua casa, a tua família. Deus vai visitar você. Ora ao Senhor agora, aonde você está. Talvez você não vai ter força para clamar, mas deixa eu te falar uma coisa. Lembre-se que Jesus cura por compaixão, quando Ele vê o sofrimento que você está enfrentando. Mas se puder clamar, clame, porque Ele cura também quando a fé é ativada. E Ele também vai curar quando o nome do Senhor precisa ser exaltado e glorificado. É interessante que em João 11, quando Ele chega para ressuscitar Lázaro, sabe o que Jesus faz? Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas para que este veja que o Filho do Homem tem autoridade sobre os mortos. Olha aí, Lázaro, vem para fora. Sabe o que é isso? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Pessoas que estão internadas, pessoas que estão nos corredores aguardando uma vaga na UTI, pessoas que tiveram o pulmão comprometido 20%, 30%, 50%, 75%, 80%, seja dessa cidade ou em qualquer lugar na face da terra, nós clamamos agora e pedimos ao Senhor para trazer imunidade, trazer força, para que essa pessoa seja curada agora. Em nome de Jesus, toda falta de ar, pessoas que não conseguem mais respirar, porque os pulmões foram comprometidos, em nome de Jesus, eu te ordeno, enfermidade, sai do pulmão dela, sai do pulmão dele, sai da vida desse, sai da vida daquela, em nome de Jesus, agora não importa a forma que entrou, sai em nome de Jesus. Opera Espírito Santo, opera Jesus agora. Traga a esperança de volta a este lar que está chorando. Traga alegria a este lar que tem se lamentado. Traga vida onde havia morte. Em nome de Jesus, receba e seja curado em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome dele e dar o melhor glória aí que você puder, misturado com aleluia. Oh, glória! Aleluia!